nossos compromissos, né? Estava vendo ali agora aquela ilustração ali no Dia dos Pais, aquilo que o pai tem que viver com os seus filhos. E eu me lembro, né, exatamente, estava ali mostrando o exemplo daquele pai para o filho, quando ele bate no carro que estava estacionado, ele solta do seu carro e vai lá e escreve um bilhetinho e deixa no para-brisa do outro carro que ele tinha quebrado, né, comunicando o acidente que ele tinha cometido. Eu estava em Cabo Frio, né, logo assim que eu ganhei meu carro, né, foi vocês que me deram, né, e eu sempre cuidando daquilo com muito carinho. E com 3 meses de uso, 2 meses de uso que eu tinha ganhado o carro, eu encosto o carro lá, né, em Arraial do Cabo, para dar um passeio de barco, eu todo bonitão, né, todo feliz, né, encostei o meu carro, uau, vou dar um passeio de barcos. Quando eu saí para dar um passeio de barco, né, com a liderança da igreja, o pastor Odilon estava junto também, quando eu volto, eu vejo o retrovisor do meu carro quebrado, a porta arranhada, e eu botei a mão na cabeça, o que fizeram? Aí eu olho, né, no para-brisa estava um bilhete, me desculpa pelo que eu fiz no seu carro, me ligue, aí botou o nome do telefone. Aí eu liguei para a pessoa, consegui falar, mas tentei conseguir falar, depois, aí quando eu consegui mesmo entrar em contato com a pessoa, o telefone caiu, a oi estava tão ruim, eu nunca mais, aí eu falei assim, né, já foi uma coisinha boba, então deixa para lá, mas eu achei aquilo um ato de sinceridade muito grande daquela pessoa, né, de ter feito isso. Fica uma lição para todos nós, não é verdade, amados? É verdade ou não é? Ou você está querendo dar volta nos outros aí? Que é isso, meu irmão? Não pode isso não, meu irmão. Isso não é coisa de cristão, não. Muito bem, queridos. Falando aí do Dia dos Pais, algo assim tão precioso aí da parte de Deus, né? Eu separei aqui algo para falar para vocês nesta noite. Eu queria, assim, compartilhar com vocês. Deixa eu achar aqui rapidinho aqui, que eu boto as minhas coisas aqui, mas eu fico com medo de perder aqui rapidinho. Vou achar aqui. Cuidado aí para você não ficar balançando o pezinho com alguma música aí extra que você está vindo aí, tá? Fica ligado aí. Senão daqui a pouco você está batendo com o pezinho no chão. Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui um texto bíblico aqui. Aleluia. Muito bem. Amados, como eu estou falando que para mim é um privilégio de poder falar, quantos pais tem aqui nessa noite? Quantos pais? Aleluia. Quantos que ainda sonham em ser pai? Quantos? Faz assim. Amados, ser pai é algo precioso, né? É algo muito precioso. Eu sei que tem muito jovem nessa igreja que ainda sonha, né, em construir a sua família, se casar e ser um pai, né? Então, amado, isso é uma bênção da parte de Deus. Então, amado, eu queria, assim, nessa noite, falar de algo que é tão precioso para todos nós. Eu quero perguntar a você, quanto vale a sua herança? Quanto vale a sua herança? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Quanto vale a sua herança? Amado, Deus, Ele é tremendo. E quando a gente pergunta quanto vale a sua herança, nós pensamos assim, que herança? Meu pai deixou alguma coisa para mim? A gente logo pensa, a herança que eu tenho é algo que eu conquistei, não é verdade? Então, amado, tudo que a gente tem como herança, a gente quer valorizar, não é verdade? Você quer valorizar aquilo que você tem como herança. Mas, vamos ver o que diz lá no Salmo 127? Vamos ver lá?
Salmo 127, versículo 3. A herança do Senhor são os filhos e os frutos do ventre do seu galardão. Então, amados, o que a Bíblia nos diz aqui nesses versículos? Que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. E, amados, e quando nós falamos, dessas questões de filhos, a gente, fica assim tão contente de poder falar dessa questão que é algo tão precioso da parte de Deus. E Deus deixa um versículo tão forte na tua palavra que diz a respeito dos nossos filhos. Herança de Deus. Amado, quanto vale a herança de Deus que Deus deixou para você? Fala aí para o teu irmão assim, a minha herança aí vale aí uns 100 mil reais. Fala assim, o outro vai falar, a minha herança vale uns 10 reais. Deixa eu ver, a vida desse garoto aqui, ele é muito elevado, ele deve valer uns 5 reais. Não faça isso, não. Isso é uma brincadeira, né? Amado, a herança, ela não tem preço. O teu filho, ele não tem preço, ele não tem preço. Deus deixou uma herança para que você cuidasse dessa herança, e essa herança não tem preço. Há um valor que pode vir o mundo e oferecer, mas não tem preço. Isso é algo poderoso. Amados, e quando nós valorizamos essas coisas, nós vamos entender que o Senhor, Ele se alegra, porque a Bíblia nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e todos nós somos filhos de um Deus só, não é verdade? Nós somos criatura de Deus, amém? Quanto vale você, meu irmão, para Deus? Não tem preço, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? Você parece que está dormindo. Você não tem preço. O seu preço é precioso demais. Ainda que o diabo tenta te iludir, ainda que o diabo tenta te enganar, você não presta, você não vale nada. Você não tem preço, você é precioso demais. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Há um valor extraordinário que não há dinheiro no mundo que paga a sua vida, meu irmão. Chega a me dar um arrepio. Eu não sabia que eu era tão valioso assim. Oh, meu Deus. Nascido no fundo do saco, andando descalço, jogando pelado, arrancando a cabeça dos dedos naquela pedra. Mas eu sou tão valioso. Você é valioso demais. Amados, quando você puxa isso para a tua vida, que você começa a entender que o teu pai é o dono da prata e do ouro, que não depende de nada neste mundo, e que você está nas mãos dele, meu irmão, ainda que o diabo venha e ofereça muitas coisas a você, mas você pode falar assim, comigo não, Satanás, bate em retirada, porque eu tenho muito valor. Eu tenho muito valor. Amado, isso é tremendo. Me dá vontade de dar um pulo. Sabe assim, quando Neymar faz aquele gol, que ele dá um salto assim no alto, dá aquele soco. Rapaz, ele dá vontade de fazer assim, dar um salto. Você sabe por quê, meu querido? Porque quantos de nós temos esquecido do valor que temos diante do Senhor? Quantos de nós, talvez por algum motivo, por algum obstáculo que enfrentamos na vida, temos desistido de alguma coisa desse Deus tão precioso que criou as nossas vidas, que tem a gente como uma joia preciosa nas mãos dele. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, obrigado. Amados, eu estava analisando hoje a parte da tarde, estudando um pouco a Bíblia, e eu começo a analisar se eu sou tão importante para esse Deus, se eu tenho tanto valor, eu tenho que me cuidar. Eu não posso levar uma vida desleixada, eu não posso levar uma vida de qualquer jeito.
Porque se eu tenho um valor para esse Deus, eu preciso de ter uma vida que agrade o coração desse Deus, nos leve a viver uma vida de plenitude diante desse Deus. Amados, e quando nós falamos dessa herança que são os filhos, aí eu fico pensando, e você se acha que você ainda, às vezes aconteceu alguma coisa e fala assim, meu Deus, eu não tenho mais jeito, não vai dar certo. Aí Deus vai lá, eu vou te mostrar que eu amo a sua vida e que o filho é tão precioso, é uma herança, que eu vou pegar o meu filho, a minha herança, vou enviar até a terra para poder te livrar das maldições, da garra e das mãos de Satanás. Deus pega o teu filho, que é a tua herança lá no céu, envia à terra para morrer por teus pecados. Amado, que valor é esse que você tem, que eu tenho? É um valor incomparável. É um valor incomparável. Quando a pastora Angélica estava falando aqui, que ainda que a mãe esqueça dos teus filhos, mas o Senhor diz, eu não te esquecerei. Amado, isso é forte demais. Isso é muito forte, porque são algo, amado, que da parte de Deus é tão grandioso, que é para com as nossas vidas. E eu quero te falar, há um ser que ele fica revoltado quando a gente fala nesse nome, que é o ser Satanás. É porque é ele que quer tirar as nossas vidas do plano e do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para todos nós, e somos muitas das vezes enganados pelo inimigo. Agora, amado, há uma coisa tão preciosa. Quando eu estava olhando, estava lendo a Bíblia, hoje eu estava analisando, como que pode o Senhor enviar o teu filho para morrer na cruz do Calvário, por minha vida, por sua vida, pelo mundo, na verdade, e o mundo ainda rejeita esse Deus, e não sabe o valor que ele tem, não sabe o teu próprio valor. Aí, querido, eu fiquei analisando, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que valorizar essa herança. Quanto vale essa herança? O que sou? O que eu tenho feito dessa herança que foi instituída por Deus nessa terra? E são os teus filhos, é você mesmo. E eu queria falar sobre 3 pontos aqui importantíssimos, para que você possa manter essa herança da parte de Deus, aonde você possa ter grandes vitórias e êxito no Senhor. Não podemos abrir mão, não podemos esquecer desse grandioso Deus, daquilo que o Senhor tem falado. Amém? Se você quiser anotar aí no seu papel aí, na sua agenda, que vai ser aí, a sua palavra da semana criativa, que você vai usar, aí na sua semana criativa, no seu grupo familiar. Então, se você quiser colocar o tema dessa pregação, coloca quanto vale a sua herança. Entendeu? Quanto vale uma herança? Isso fica a seu critério. Muito bem, amado. Para mantermos uma vida, diante de Deus, que agrade o coração de Deus, precisamos de alguns pontos ser observados em nossas vidas. Precisamos de abrir os nossos olhos para algo que é tão precioso para Deus. Primeiro ponto, coloque aí, invista no seu relacionamento com Deus. Amém, querido? Invista no seu relacionamento com Deus. Você precisa de ter uma vida de relacionamento com esse Deus, aonde você venha agradar ao Senhor, aonde você possa viver algo tão precioso da parte do Senhor.
se você depois quiser anotar aí, você olhar, você vai ter uma referência bíblica lá no livro de Efésios, né, capítulo 1, versículo 16 a 19, você vai ver sobre uma vida de investimento no reino de Deus. Você pode anotar se você quiser. Mas, amado, isso é tão profundo que quando eu começo a analisar o que eu tenho para fazer para o Senhor, tudo isso aqui se torna pequeno. Essa obra tão gigantesca, essa obra que tem tomado tanto tempo da minha vida, da vida do Sérgio, isso se torna tanto pouquinho, na verdade se torna tão pouca coisa diante dos olhos do Senhor. Porque, amado, quando procuramos a entender que se Deus ele é tão grandioso, há algo muito maior para Deus fazer em nossas vidas. Há algo muito maior para Deus realizar em nossas vidas quando temos um tempo de relacionamento com Ele. Orar ao Senhor, buscar ao Senhor através da Tua palavra. E, amado, isso é precioso para você manter essa herança posicionada diante de Deus. Não existe uma vida equilibrada, uma vida, né, diante do Senhor, sem você ter esse compromisso com a palavra de Deus, uma vida, né, de oração e de leitura na palavra dele. É preciso você ter isso, para você crescer, para você desenvolver. Aleluia, amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala para o teu irmão, meu irmão, quanto vale a sua herança? Aleluia. Eu quero pedir, né, Tiago, você pode abrir a sua Bíblia em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, versículo 12. Amado, nós, quando procuramos, né, a entendermos o que o Senhor Ele tem para fazer ao longo prazo em nossas vidas, amado, você vai lutar, você vai trabalhar, você vai fazer tantas coisas para que esse tempo de Deus na sua vida, ele permaneça, para você ser um vencedor, para você tornar-se um vencedor diante do Senhor. Amado, agora, amado, se você mantém-se uma vida de oração, se você tem uma vida de busca, de relacionamento com esse Deus, você vai entender. Amado, eu não tenho como viver a minha vida mais um dia sequer sem pensar no Senhor, sem pensar nesse grandioso Deus que me colocou nessa terra como herança dele nessa terra. Se você analisar, Deus te colocou nessa terra como herança dele. E o que você tem feito para permanecer como herança desse Deus nessa terra? Você precisa manter-se um nível de experiência com esse Deus. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto. Anota aí, segundo ponto. Invista no seu testemunho. Você precisa testemunhar quem você é. Você precisa dar testemunho aos seus filhos, aos seus irmãos, a outras pessoas desse mundo que não conhecem ainda Jesus. Você precisa dar um testemunho. Você tem que investir no teu testemunho. Leia aí, Tiago, para mim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Amém? O apóstolo Paulo está, alertando a tua igreja aqui para que você procure ser um exemplo. Você procure dar um testemunho de quem você é, quem que você tem se demonstrado a ser, amado. Então é preciso que eu, como pastor, eu preciso dar um testemunho, de quem eu sou, daquilo que Deus me chamou, daquilo que o Senhor me colocou nessa terra para ser,
como herança dele. Eu preciso dar um testemunho dentro da minha casa para os meus filhos. Eu preciso dar um testemunho no meu trabalho. Eu preciso dar um testemunho lá onde eu estiver, no supermercado. Amados, nós não podemos deixar as coisas ser levadas de qualquer maneira. Quantas vezes você vai no supermercado, você acaba de fazer compra, chega lá no estacionamento, larga o carrinho para lá, se quiserem que tira, larga esse negócio aí, se arranhar o carro dos outros, que se dane. É assim que você tem que agir como cristão? É ou não, meu irmão? E eu estou ficando meio espantado, hein? Não é assim, meu querido. Se você fez compra, vai lá, bota na mala do seu carro, volte, meu irmão, bota o carrinho lá na fila de onde está aquele monte de carrinho. Não largue o carrinho largado lá no meio do estacionamento, não. O seu testemunho, amado, é muito forte. Você não pode, dentro da sua casa, você agir com seus filhos de qualquer maneira. Você não tem como dar um exemplo aos seus filhos se você tem uma vida que você não condiz com aquilo que você se diz ser. Você é ou não é? Você está parecendo um Denorex? Parece, mas não é, né? Tem aquela propaganda do Denorex, ainda bem que aquilo acabou. Ele é passado. Meu irmão, você tem que ser uma pessoa exemplar dentro da sua casa. Eu tenho que ser uma pessoa exemplar dentro da minha casa. Porque, queridos, eu quero falar uma coisa para você. Talvez você pode pensar assim, mas o senhor faz isso porque o senhor é pastor, o senhor precisa fazer. Não, meu irmão. Quando eu morava com a minha mãe e com meus pais, eu sempre honrava meus pais. Eu sempre honrava minhas mães. A minha mãe, eu quero falar uma coisa para você, que talvez você não saiba, minha mãe está aqui. Pergunta a ela, né, se você quiser, né, ela está ali, 83 anos de idade, está ali, meu pai está com 87, já chegando aos seus 90, mas está aqui. Eu quero até lembrar uma coisa, quantos aqui estão falando que não quer vir para cá mais por causa da distância, hein? Meu Deus do céu, a minha mãe está aqui, eu não vou buscar ela em casa não, 83 anos de idade, sabe o que ela faz? Ela vem de bandalha. Ninguém vai falar assim, fala Deus. Lá em Curitiba tinha um que gritava assim, bate mais Deus, mas Deus não bate em ninguém. O cara dava uma palavra e ele gritava, bate mais Deus. Deus não bate de ninguém, Deus é amor. Mas amado, mas dá vontade de você gritar assim, bate mais. Aí a pessoa falando que eu não vou no culto porque é distante. Minha mãe está ali com 83 anos de idade, sai lá do saco, pega a bandalha lá para vir para cá. Quando não vem de bandalha, o arco ela vai buscar. Mas amados, quanto vale a sua vida para Deus? Quanto vale? E voltando aqui a falar, né? Eu antes de me casar com a Angélica, eu estava dentro da minha casa e eu morava com meus pais e eu sempre falava para eles, mãe, antes de eu me casar, eu quero honrar a senhora. Eu quero honrar o meu pai. E antes de me casar, eu reformei a casa da minha mãe, né, na época, né, comprei uma televisão a cores. Naquela época, meu Deus, para comprar uma televisão a cores, eu fiquei trabalhando um mês, trabalhando nos domingos, sábado e domingo, para poder comprar uma televisão a cores. E quando eu saio da casa do meu pai, eu vou morar com a minha esposa, que eu caso sem sofá, sem televisão, mas a minha mãe eu deixei com televisão, com reforma na cozinha, no banheiro. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Quem você é? Quanto vale essa herança? Amados, quando nós puxamos isso para a nossa vida, vamos compreender que o Senhor é que tem esse propósito para contigo. O Senhor que quer te levar a ser um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem na presença dEle.
Tem um bocado de jovem aí pensando, meu Deus, agora antes de eu casar já estava tão difícil, o pastor já está falando que eu tenho que honrar meu pai, minha mãe, será que eu vou ter que dar uma casa nova a ela? Mas amado, se tiver que fazer, você faça, porque Deus vai te abençoar, porque eu fiz tudo isso para minha mãe, eu morei só 8 meses de aluguel, falei assim, chega, comprei um terreno e construí minha casa. Agora você acha que eu pude comprar um terreno e construir a casa, foi fácil? Não, foi luta, mas quem estava no controle? É Ele, eu confiei nele. Então é preciso a gente fazer esses votos com Deus, amado, não tem como, vida com Deus, você tem que dar testemunho. Como tem sido o seu testemunho no bairro onde você mora? Como tem sido? Você que tem carro, você tem dado volta por outra rua para não dar carona a ninguém? Ou você já sabe alguém que está lá no ponto, você sabe o horário, e fulano vai estar ali no ponto, eu estou saindo para trabalhar, eu já sei, vou ter que dar carona, vou cortar caminho. Ou você faz isso? Tem uma menina que faz a unha da Angélica, e ela trabalhava num dentista lá em Piabetá, fazendo curso, depois, em Piabetá não, ela trabalhava em Caxias, e ela fazia a unha da Angélica, e logo às vezes quando eu ia abrir o portão, ia sair eu e o Aleph ou a Áquila com o carro, para poder levar para a escola, alguma coisa assim, e lá estava ela vindo, eu estava abrindo o portão, aí eu abri o portão, escancarava, e ligava o carro e deixava o carro ligado, que aí eu já botava o carro para fora, porque eu sabia que ela ia pagar o bandalho. E por que eu não dava uma carona a ela? Por que não dar uma carona? Com muito respeito, é lógico, com muito respeito, né? Eu não, né? Às vezes eu vejo a pessoa assim no ponto, às vezes eu fico meio constrangido, que é a mulher, mas com muito respeito. Né? A Angélica sabe disso, sempre converso essas coisas com ela, mas é preciso fazer alguma coisa, e às vezes a gente deixa de fazer. Então, amado, uma vida de testemunho é uma vida que vai alegrar o coração desse Deus, e as pessoas, amados, não vão, né, te envergonhar depois, porque você corre um risco tremendo de ser envergonhado. Então você precisa ter um coração aberto e ter uma vida de testemunho. Você precisa testemunhar esse Deus na tua vida. Ou, amado, tem gente, amado, que quando não está na presença de nenhum irmão, quando está longe, distante de tudo, aqui eu estou distante, aqui ninguém está me vendo, deixa eu dar um testemunho aqui, mal aqui, né? Que ninguém está me vendo mesmo, estou longe. Aí vai fazer coisa que não agrada a esse Deus que colocou você como herança dele nessa terra. Quanto vale você, meu irmão? Qual é o seu preço? Será que o diabo tem te comprado com os prazeres desse mundo? Agora, amados, quando a gente consegue dar um testemunho de algo tão forte, de algo tão poderoso, amado, aonde você estiver, você vai ser protegido por esse Deus. Quando você consegue dar um testemunho de quem você é para Deus, não importa o lugar, não importa no trabalho, não importa onde, meu irmão, você vai ser uma pessoa que vai colher muitos frutos. Colher frutos. Hoje eu estava contando, eu dei uma carona a um rapaz lá de perto de casa, que ele vai passar pelo retiro, e eu estava contando sobre a vida de um jovem que eu estava pregando para ele no Rio de Janeiro. Eu dormia num apartamento que a gente estava fazendo reforma na época, na minha obra, e eu estava evangelizando esse jovem.
Amado, esse jovem se juntava com os filhinhos de papai e ia para o Tijuca Tênis Clube, ia curtir. E quando ele voltava, eu estava ali para falar do amor de Jesus para ele. Eu estava lá na Tijuca, longe de tudo aqui, ninguém me conhecia lá na Tijuca. Não estava ainda casado com a Angélica, jovem, mas já servia Jesus. Eu servia Jesus com tanta intensidade nessa época, que toda sexta-feira eu fazia o jejum no meu trabalho, e jejuando pelos meus amigos do trabalho, e orando por eles às madrugadas. Você sabe o que acontecia? Às vezes na madrugada eu levantava, e eu abria a porta de um apartamento, de um quarto, e para não acordar os outros, eu ia para lá, e começava a orar. Teve um dia que eu acabo de orar, que eu olho para trás e eu levo um susto. Esse jovem, que era envolvido com drogas, cheirava muita cocaína, cola, ele estava em pé na porta assim me olhando, eu estava de joelho. Imagina você, na madrugada, de joelho orando, quando você acaba de orar, que você olha para trás, tem uma pessoa em pé atrás de você. Eu olhei assim, eu falei, que é isso, rapaz? Mas aí ele virou para mim e falou assim: você não vai orar mais não? Aí eu falei, por quê? Não, porque eu estava gostando de ver você orar. Sabe qual é o resultado disso, amado? Desse jovem? Hoje ele é um pastor de uma igreja aí. Pastor. E eu estava falando para o Josué. Josué está ali, né, Josué? Eu estava falando para Josué. Tem uma palavra na Bíblia que fala, será que pode sair coisa boa lá de Israel? É de Israel? De Jerusalém? De Nazaré. Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. O Senhor Jesus, ele veio de Nazaré. Aí todo mundo aqui em Magé conhece aquele menino que tem aí na rua, que fica atacando pedra nos outros aí, que o pessoal chama ele de Pipi, não tem? Será que pode sair coisa boa da família do Pipi? Pode. O irmão dele se converteu, é esse rapaz que trabalhava comigo, se converteu, foi estudar, aprendeu a ler a Bíblia, e depois ele fez o seminário, pegou o avião, foi para Brasília, se formou em Brasília. Eu fiquei assim, todo feliz, né? Pode sair coisa boa da família dos Pipi. Aí um dia eu estou lá em casa, o pai dele batendo lá no portão, aí ele virou para mim e falou assim: rapaz, leva meus outros filhos para a tua igreja. Eu falei assim, meu Deus, agora levar essa penca de maluco atrás de mim vai ser fogo. Que desafio. Mas hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, esse menino estudou, já está quase perto de se aposentar, trabalha na prefeitura, já é efetivo, não é mandado embora, já está no quadro, já trabalha para o governo. Olha o que Deus faz. Um garoto que estava cheirando cola, que estava lá envolvido com muitas coisas erradas, eu presenciava, amado, cachaça ele só tomava de copo cheio. Já são mais de 17 anos que esse menino está na presença de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para você. Eu poderia dar um mau testemunho para ele lá. Eu estava sozinho, eu era jovem, não era casado. Eu poderia juntar com ele, ir para o baile, ir para Tijuca Tênis Clube, ver basquete, sei lá o que fosse. Mas eu já tinha comigo que Deus tinha me colocado nessa terra como herança. Quanto vale a minha vida para o Senhor? Quanto vale a sua vida para Jesus? Quantos nessa noite estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Quantos estão entendendo verdadeiramente? Você vai ficar de pé e vai aplaudir ao Senhor. Pode ficar mais forte. Pode ficar mais forte ainda, porque é para o Senhor. Aleluia! Ainda no capítulo de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, Tiago, aproveita aí, Tiago, cadê ele? 2 Timóteo, para terminar, 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 15. Eu quero falar sobre essa última coisa. Você que está aí, que pode abrir a sua Bíblia aí, né, para ler. Eu quero falar sobre o último investimento que você tem que fazer. Porque se você foi colocado como herança de Deus nessa terra, você pode fazer um alto investimento. Amém? Quando diga amém? Cadê? Quem já abriu aí? Adriano, abriu? Peraí, Adriano, que eu vou levar o microfone para você ler esse versículo para a gente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que você... Pode anotar aí. O terceiro ponto para a gente encerrar. Invista na sua família. Esse é o último ponto. Você tem que fazer investimento na sua família. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você, amado, precisa se apresentar diante do Senhor como um obreiro aprovado, que não envergonha da palavra do Senhor. Você precisa se apresentar. Não se sentir vergonha do que você pode ser para sua casa, para sua família. Você precisa fazer um investimento na sua família. Ainda tem um versículo mais à frente que eu acho que vai falar ainda mais. Está em Provérbio 22, versículo 6. Ainda falando dessa questão de família, Provérbio 22, versículo 6. Se você achou, se você quiser ler, faça assim: pastor, achei, vou ler. Pode fazer, pode ler, eu não vou esquentar a cabeça. Mas, amado, você precisa fazer um investimento como uma herança de Deus aqui nessa terra, como algo que Deus colocou aqui nessa terra. Amado, muitas das vezes, amado, nós deixamos de fazer um investimento na nossa casa, deixamos de fazer um investimento na nossa casa, na nossa família, na nossa esposa, nos nossos filhos. Amado, às vezes eu me prejudico, eu deixo de fazer algo para mim mesmo, que eu tenho que fazer, para fazer algo para a Áquila, para fazer algo para o Aleph. Eles sabem disso, eu sempre converso com eles: valoriza, filho, o que papai está dando a vocês, valoriza, porque vocês vão ser o meu orgulho lá na frente. Eu tenho que fazer um investimento na vida de vocês, é a minha herança, é a herança que Deus me deu. Então, amado, não se arrependa do que você fez ou que você tem que fazer para os seus filhos, porque Deus está no controle. Se Ele tem os seus filhos como herança, não se arrependa de nada. Só te quero lembrar uma coisa: tudo com ordem e decência. Não vai fazer coisa que você vai colocar o seu filho em prova. Mas, amado, com sabedoria, faça investimento na sua casa, investimento na vida da sua esposa, né? Ontem eu estava contando aqui que eu vinha de Cabo Frio, aí a Angélica: eu estou doido para parar nesses vasos aqui, esses negócios de vaso. Vocês já viram ali na beira da pista, né? Fica aquele monte de vaso de planta vendendo. Eu vinha, chutado, que eu queria chegar aqui na reunião, já estava 120, 130 no carro. Aí a Angélica: olha esses vasos. Aí eu: uau! Parei na beira da estrada e ela se arrumou, saltou do carro, e eu fui, desliguei também, tirei o cinto de segurança e lá vai eu atrás. Aí ela: olha que lindo esses vasos. É mesmo, filha, você não vai levar? Vou. Então, vamos levar esses aqui. Aí ela: puxa, mas eu não quero só isso, eu quero levar mais coisa. Aí vai ela entrando de loja dentro. Mulher, quando entra numa loja, meu Deus amado, eita glória, né, maridos? Eu falei assim: vai na frente, Jeová. Aí ela olha aqueles enfeites, aquelas coisas. Eu vou levar desse aqui. Eu: leva, filha. Aí eu fui, achei uma panela de barro, sabe? Que eu estou doido para comprar uma panela de barro daquela, para fazer feijoada, fazer uma feijoada abençoada.
né, Diamantino? Uma panela de barro, estamos juntos? Falei assim, eu vou comprar uma panela de barro daquela bem grande, um caldeirão. Aí, ela, eu vou levar isso aqui. Eu falei, leva, filho. Aí ela, eu acho que já tá bom, né? Eu falei assim, você que sabe. Aí ela vira para mim, então, já fez a conta? Eu falei assim, já está tudo aqui. Ela ia na frente para ir nas coisas, ia vendo o preço. Aí olhou, eu falei assim, filha, essa garça aqui é tão bonitinha para a gente botar ela no gramado, né? Uma garça que vende assim, vamos lá, uma garça dessa aí. Aí ela, então tá, é mesmo, essa daqui. Aí parou. Aí eu já tá, a calculadora já estava trabalhando, né? Tudo aqui. Aí ela, você já sabe quanto deu? Eu falei, já sei quanto deu. Aí ela falou assim, quanto deu? Eu falei, deu tanto. Aí ela, então, eu falei assim, então, a sua carteira está lá no carro, eu posso ir lá buscá-la? Aí ela olhou para mim e falou assim, ué, por quê? Eu falei assim, não, porque o seu cartão está lá dentro da sua carteira. Aí eu fui lá no carro, apanhei o cartão dela, voltei, fui na máquina, botei o cartão dela, que cartão maravilhoso, só vi na hora que a folhinha fez assim, para fora. Aí a menina, aí eu fui, apanhei o cartão dela, botei no bolso. Mas amado, paguei com o cartão dela, mas aí os homens estão tudo rindo, mas eu vou dar uma para vocês, espera aí. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, homens. Quando a fatura dela chega, primeiro a apanhar a fatura dela sou eu. Só que eu não abro, com respeito, né, que a fatura é dela, eu não abro. Ela abre lá, vê a fatura, aí eu pergunto, se precisar de mim eu estou junto contigo. Se precisar, se não precisar nem fala nada, porque mas amados, eu estou vendo a minha esposa reclamar do fogão. Eu falei assim, filha, vamos lá em Peretá agora que eu quero comprar um fogão para você. Vamos, ela, vamos embora. Eu peguei ela, cheguei lá, dei um fogão a ela. Há uma troca assim de relacionamento tão gostoso dentro disso aí, nessa questão de dinheiro, que a gente nunca brigou. Eu vou agora para o retiro de vida vitoriosa, ela vai cozinhar num fogão 0 bala. É o presente, né? Dia dos Pais, hoje quem era para receber era eu, né? Eu dei a ela. É certo que fogão não é presente, não é verdade? Fogão não é presente. Ela vai cozinhar para você, poxa, você também. O negócio é você pegar a sua esposa e levar ela no shopping e soltar ela no shopping. Aí eu levei ela lá no shopping de Itaboraí. Eita, glória a Deus! Aí, varão, segura aí agora. Aí eu solto ela lá no shopping de Itaboraí. Ela falou assim, a primeira coisa que eu quero é na praça de alimentação. Estou junto contigo, eu também estou com fome. Vamos embora. Aí você está pensando que eu vou usar o cartão dela de novo, né? Mas não, querido. Eu faço isso com muito prazer. Eu invisto na minha família. Saí de lá. Fomos passar essa semana em Cabo Frio, tínhamos uma volta, um passeio gostoso. Aí ela, vamos no shopping de Cabo Frio? Vamos embora, amor, estamos juntos. Aí quando ela dá de cara com aquelas lojas lá no shopping, aí ela entra na Cacau Show. Aí ela deu uma piscadinha de olho assim, eu falei assim, fica à vontade, filho. Vai lá. Aí ela, posso mesmo? Eu falei, pode, fica à vontade. Mas a Angélica tem um coração tão bom que ela só apanhou 6 bombons que estavam na promoção. Falei assim, poxa. Aí ela apanhou lá uns 6 bombonzinhos, né? Gostoso, maravilhoso. Aí ficou lá, comendo aquele bombonzinho. Mas são poucas coisas que fazem uma diferença muito grande. Se eu perguntar a você assim, quantas semanas tem que você não leva uma bala para sua esposa em casa? Uma bala.
Não responda não. Não quero que você responda não. Não é nem deixar ela entrar no Cacau Show, a sua namorada. E tem uns camaradas aí hoje que namoram que é pão duro para encrenca. Já começa a fazer investimento a partir de agora, meu amado. Mas, querido, tudo isso é para a gente ter uma vida como os filhos de Deus, como herança de Deus nessa terra. Como eu posso ser herança de Deus mão de vaca? Como eu posso ser herança de Deus ignorante com a vida dos meus filhos? Como que eu posso ser herança de Deus, que Deus me coloca nessa terra para poder falar do amor dele? E, meu amado, a minha vida é isso aqui perante vocês, mas distante de vocês também. Eu tento manter, um nível diante do Senhor assim de agradar a esse Deus de uma forma que eu não quero perder isso na minha vida. Deus me colocou para fazer uma diferença nessa terra, amém? Deus te colocou para você fazer uma diferença nessa terra. E você pode fazer essa diferença. Você tem um Deus que é todo poderoso, que pode te capacitar para isso. Eu estou falando de ir passear, de você levar, de investir na sua família. Mas, amado, isso é sério. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Porque tudo que a gente faz para o reino de Deus nessa terra, tudo que a gente faz para a nossa casa, a nossa família, amado, vai valer a pena. Vai valer a pena. O que eu vou levar dessa terra? Eu quero que o meu nome, seja conhecido nessa terra como uma pessoa justa. Não como um nome que está acima de qualquer outro nome, de qualquer outro. Não, como uma pessoa justa. É o que eu quero. Eu quero ser uma pessoa de caráter. E a gente precisa de ser essa pessoa. A gente precisa de ser isso. Vocês não imaginam, o quanto eu fico preocupado com esse trabalho na obra de Deus. É trabalho aqui, é trabalho no sítio, tudo isso. E o pastor Ralph lá na Suíça, e só falando, como é que está aí, homem de Deus? Eu estou indo bem. Nós estamos dando um passo aqui, mas eu já estou pensando no outro lá na frente. Que Deus tenha abençoado. Mas por que, amado? Eu tenho procurado a ter um coração no reino de Deus. E eu te desafio nessa noite a você ser um homem, uma mulher que tenha vontade de querer honrar esse Deus que te fez, honrar esse Deus que te construiu, honrar esse Deus que te dá o fôlego de vida. Somos heranças, somos filhos, somos heranças. Precisamos de mantermos uma vida de integridade diante do Senhor. Agora, quero falar uma coisa para você. Só depende de você, não depende de Deus, porque Ele já está te dando tudo nas mãos. O que você tem que fazer? Deus está colocando pessoas do teu lado para te ajudar. Então, só cabe a você querer a fazer aquilo que agrada a esse Deus. Eu sei que a palavra de Deus, ela é muito forte. Eu sei que é muito forte. Mas a palavra de Deus, ela é forte porque ela quer nos fortalecer. Ela não quer nos deixar fracos perante o nosso inimigo. É por isso que eu creio nessa palavra. E você tem tudo para ser uma pessoa forte. Você tem tudo para ser uma pessoa
que a sua herança, o que você vai ser nessa terra para o Senhor, os seus filhos, a herança que Deus te deu como filhos, você que é pai, para você cuidar, para você zelar. Meu irmão, saiba que foi dado a você, foi dado a mim, e nós temos que fazer isso. E eu quero fechar essa palavra falando algo para você. Eu tenho lutado, eu tenho feito de tudo para manter essa herança tão importante que Deus tem colocado nas minhas mãos, que são meus filhos, é a minha esposa, é a minha casa, é os meus pais. Eu tenho lutado. E eu creio que eu ainda vou ver muitos frutos da parte de Deus, as promessas do Senhor sobre essa igreja, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Um certo dia o pastor Ralph falou para mim: pastor Gilson, a igreja vai ser o que a liderança é. Se a liderança é uma liderança corrupta, o povo vai ser um povo corrupto, um povo rolão. Mas se a liderança é uma liderança honesta, sincera, o povo vai ser um povo sincero. O pastor Ralph falou assim para mim: eu não gosto que paga as contas da igreja atrasada. Aí eu falei: pastor, sim, por quê? Logo assim que eu comecei a trabalhar na igreja, porque a gente, como ministro de Deus, se a gente paga algo atrasado da igreja, você está ministrando sobre a igreja atraso na vida de você, das pessoas. Eu falei: rapaz, que isso é muito forte. Às vezes eu estou com alguma coisa para pagar, eu fico preocupado, porque eu tenho que manter essa conduta, eu tenho que manter para que vocês sejam igreja vitoriosa. Amado, quando eu falo dessas coisas, eu poderia chegar em loja, sair comprando um monte de coisa para terminar isso aqui, mas por que eu não faço? Porque eu não vou ter dinheiro para pagar. E se eu não tenho dinheiro para pagar, pastor é chamado de quê? Não precisa falar não. Comigo não, Satanás, você está debaixo do meu pé. Comigo a gente vai fazer o que está nas nossas mãos, aí a gente vai fazer. Deus tem dado vitória. Então eu quero falar para você, querido, você que está aqui nessa noite, você é uma herança. Agora eu quero que você avalie quanto vale você, quanto vale as heranças que são os seus filhos. Feche os teus olhos, começa a avaliar quanto você tem sido importante para esse Deus. O seu testemunho, o seu investimento na sua casa, uma vida de santidade com Deus. Analise a tua vida, pense, isso é muito sério. Eu vou te dar esses tempos para você orar, falar com Ele, falar assim, fala para Ele: ó meu Deus, eu sei que eu sou tão importante para o Senhor, eu sou uma herança tua nessa terra, aonde eu tenho falhado, aonde eu preciso consertar, aonde eu preciso ser mais próximo de Ti. Eu quero falar para você, Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele não é padrasto. Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar a sua casa, ser fiel à tua casa. Ainda que você tenha passado por tribulações com alguma coisa, com seu filho, mas Deus vai te dar a vitória. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu morreria de novo naquela cruz, se preciso for. O Senhor tem te separado nessa terra para ser um diamante precioso para Ele. E você precisa valorizar quem você é.
Você precisa valorizar. Eu quero chamar a minha esposa aqui para ela estar orando, pastor Angélico. Enquanto isso, você vai estar com os olhos fechados. Enquanto isso, você vai estar pensando: meu Deus, eu preciso de me prostrar diante de Ti cada dia. Eu preciso reconhecer a Tua boa mão sobre a minha vida. Deus quer te dar uma nova vida. A herança dele maior que ele tinha, que foi o teu filho, ele envia para morrer naquela cruz do Calvário por você. Olha quanto você vale, meu irmão. Olha quanto que a minha vida tem de valor para esse Deus. Ah, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que amor tão grande é esse, Jesus? Oh, meu Deus, que amor tão grande de enviar o teu filho naquela cruz do Calvário para morrer por nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Muda a situação aqui nessa noite, muda quadro de vidas aqui nessa noite. Valores, Pai, que tem sido trocado nesta noite. Senhor, Tu traga a realidade desses valores, a mente dessas pessoas que estão aqui, a minha mente, a mente de cada um, Senhor Jesus. Traga a realidade do valor de quem somos para Ti, Senhor. Ministra, Jesus. Ministra com graça. Ministra com o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Ministra, Jesus. Ministra, Jesus. Amém. Deus criou, o diabo deformou, mas Cristo transformou. Nós fomos criados debaixo de um senso de valor muito grande. Mas o diabo chegou na história e deformou isso, inverteu os valores. Hoje é possível encontrarmos pessoas que se autodestroem, pessoas que se degrinem a sua própria imagem, pela falta de um senso de valor próprio. Isso daí é uma deformação. Mas, queridos, quando Jesus veio para transformar. Então Deus criou, o diabo deformou, mas Cristo transformou. Esse é o objetivo de Cristo na nossa vida, nos transformar. Eu quero te dar uma boa notícia. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de você correr atrás. Ainda dá tempo de você ser um pai que você não foi até hoje. Ainda dá tempo de você dar valor àquilo que de fato tem valor para Deus. Ainda dá tempo. E para terminar, eu quero realmente, querido, estar orando por mim, por você, pedindo a Deus que cada dia Ele possa nos despertar, abrir os nossos olhos para vermos o valor que nós temos para Ele, o valor que nós temos para a nossa família e o valor que nós temos para essa sociedade. A esperança do mundo é a igreja, a esperança desse mundo caído, querido, somos eu e você. A esperança para a barbuda é a igreja. A esperança para as famílias é a igreja de Cristo. E essa igreja ela é representada por mim e por você. Nós não podemos negligenciar o chamado de Deus e nem viver uma vida à margem do caminho, porque Deus conta conosco. Pastora, mas eu sou tão deformado. Pois é, temos Jesus que nos transforma. Pastora, mas eu sou tão ruim. Tem Jesus que morreu na cruz para transformar nossas debilidades, transformar nossa vida. Então nós não temos justificativa, amém? A nós só resta uma coisa: nos lançarmos diante desse chamado tão glorioso, que é sermos a expressão da glória e do amor de Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé, nós vamos estar orando. Em nome de Jesus, chamar o ministério de louvor aqui. Nossos compromissos, né? Estava vendo ali agora aquela ilustração ali no Dia dos Pais, aquilo que o pai tem que viver com os seus filhos.
E eu me lembro, né, exatamente, estava ali mostrando o exemplo daquele pai para o filho, quando ele bate no carro que estava estacionado, ele solta do seu carro e vai lá e escreve um bilhetinho e deixa no para-brisa do outro carro que ele tinha quebrado, né, comunicando o acidente que ele tinha cometido. E eu estava em Cabo Frio, né, logo assim que eu ganhei meu carro, né, foi vocês que me deram, né, e eu sempre cuidando daquilo com muito carinho. E com 3 meses de uso, 2 meses de uso que eu tinha ganhado o carro, eu encosto o carro lá, né, em Arraial do Cabo, para dar um passeio de barco, todo bonitão, né, todo feliz, né, encostei o meu carro, uau, vou dar um passeio de barcos. Quando eu saí para dar um passeio de barco, né, com a liderança da igreja, o pastor Odilon estava junto também, quando eu volto, eu vejo o retrovisor do meu carro quebrado, a porta arranhada, e eu botei a mão na cabeça, o que fizeram? Aí eu olho, né, no para-brisa estava um bilhete, me desculpa pelo que eu fiz no seu carro, me ligue. Aí botou o nome do telefone. Aí eu liguei para a pessoa, consegui falar, mas tentei conseguir falar, depois, aí quando eu consegui mesmo entrar em contato com a pessoa, o telefone caiu, a oi estava tão ruim, eu nunca mais. Aí eu falei assim, né, já foi uma coisinha boba, então deixa para lá. Mas eu achei aquilo um ato de sinceridade muito grande daquela pessoa, né, de ter feito isso. Fica uma lição para todos nós, não é verdade, amados? É verdade ou não é? Ou você está querendo dar volta nos outros aí? Que isso, meu irmão? Não pode isso não, meu irmão. Isso não é coisa de cristão, não. Muito bem, queridos. Eu, né, falando